No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Nós temos ouvido de muitos irmãos de outras denominações, pastores de outras denominações, críticas severas contra a forma que nós trabalhamos na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque sempre que nós fazemos uma campanha de fé, essa campanha está aliada ao sacrifício. E os irmãos de outras denominações alegam o seguinte: mas o sacrifício já foi feito, Jesus já morreu na cruz, não há necessidade mais de sacrifício. É verdade, nós não temos mais que sacrificar animais para agradar a Deus. Mas o sacrifício, o ato do sacrifício, esse não parou não. Porque Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ora, nós temos aí 3 níveis de sacrifício. Negar a si mesmo. Quem é que gosta de negar a si próprio? Quem é que gosta de negar os seus desejos, a sua vontade? Poucos. Por isso também poucos são convertidos, são nascidos de Deus. Quem é que quer tomar a sua cruz? Ter que perdoar aqueles que o ofenderam, ter que orar pelos inimigos, ter que dar outra face, ter que andar a segunda milha. Quem é que quer fazer isso? Ninguém, a não ser os seguidores verdadeiros de Jesus. Então, é o outro nível de sacrifício. E o terceiro nível de sacrifício é seguir Jesus. Porque para a gente seguir Jesus, a gente tem que andar em espírito. A gente tem que abandonar a carne. Então, antigamente, antes de Jesus morrer na cruz, os judeus, os filhos de Israel, sacrificavam animais. Mas quando Jesus veio, o sacrifício tornou-se muito maior, porque sacrificar o animal era fácil, porque animal nascia aos montes, mas sacrificar a própria vida, você perde a sua vida. Então, o que Jesus veio pedir foi o maior sacrifício do que eles, os homens do passado, os israelenses, faziam naqueles tempos. Então, o sacrifício hoje é muito maior do que o sacrifício na época antes de Jesus. Mas o sacrifício não terminou. Agora veja um dos exemplos de sacrifício. Por que o sacrifício? Se você lê a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, no capítulo 19 e também capítulo 20, você vai ver a história de um levita. O levita era uma das tribos de Israel. E esse levita, esse homem, levou a sua mulher para as regiões de Jerusalém. Quando eles chegaram numa determinada cidade, eles foram convidados para ficar na casa de um homem, de um outro homem. E o outro homem deu guarida para eles, abrigou a sua esposa, abrigou os jumentos, o servo e aquele homem também, o levita. Aí o que aconteceu? Vieram homens, filhos de Benjamim, de outra tribo de Israel, outra tribo. Os filhos de Benjamim vieram, alguns homens, e cercaram a casa daquele homem e pegaram a mulher daquele levita e abusaram dela, estupraram ela durante toda a noite. Agora você imagine, se um homem, quando estupra uma mulher ou uma jovem,
faz uma maldade perversa. Imagine muitos homens, durante a noite inteira, estuprando uma mulher. Ora, o que aconteceu? A mulher morreu. E o que fez o levita? O levita pegou a sua mulher, levou para casa, cortou em partes o corpo dela, cortou o membro, dividiu o corpo dela em vários pedaços, tirou vários pedaços e enviou para todas as tribos de Israel. Mas o caso é o seguinte, ele enviou os pedaços da mulher que fora estuprada por aqueles homens, que eram os irmãos dele, filho de Israel também, por todas as tribos de Israel, pelas demais 11 tribos de Israel. Ora, todos os que receberam, os príncipes das tribos de Israel, que receberam um pedaço do corpo daquela mulher, ficaram indignados, se reuniram, fizeram um congresso e decidiram vingar aquele ultraje feito àquele homem. Ora, eles chegaram ao ponto de dizer para os filhos de Benjamim: olha, que maldade é essa que vocês fizeram entre nós? Dai-nos agora os homens que fizeram esse mal a essa mulher, porque nós não queremos brigar com vocês, porque vocês são os nossos irmãos. Então me dá esses homens, porque nós vamos matá-los, nós vamos julgá-los e matá-los. Mas os filhos de Benjamim, a tribo de Benjamim, não quis entregar aqueles homens maus que haviam no meio deles. Então veio a guerra. Então os homens de Israel, os filhos de Israel, que eram em número de 400.000, se juntaram para lutar contra a tribo de Benjamim, que era 40.000 homens, por aí. Mais ou menos numa proporção assim. O que aconteceu? Os filhos de Israel, antes de irem lutar contra Benjamim, contra os filhos de Benjamim, a tribo de Benjamim, consultaram a Deus. Eles fizeram consulta a Deus. Eles não foram lutar, não foram vingar aquele homem, a morte daquela mulher, de qualquer maneira. Eles foram a Deus, perguntaram: ó Deus, subiremos contra essa tribo que não quer nos entregar os homens maus que estão no meio deles? Então Deus falou para ele: vai, sobe contra eles. Então os filhos de Israel subiram contra o Benjamim no primeiro dia e foram derrotados. No primeiro dia, eles perderam 22.000 homens. Israel, mesmo com razão, mesmo tendo razão, quando lutou com os filhos de Benjamim, perderam a batalha 22.000 homens. Quer dizer, os filhos de Israel oraram a Deus, e Deus falou: vai, e eles foram, mas foram derrotados no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, novamente eles oraram a Deus e perguntaram: Senhor, nós iremos contra os filhos de Benjamim? E o Senhor vai, sobe contra eles. Eles subiram. No segundo dia, eles perderam 18.000 homens. Quer dizer, em 2 dias, os filhos de Israel foram derrotados 2 vezes e perderam 40.000 homens. Quer dizer, eles oraram o primeiro dia e perderam a batalha. Oraram o segundo dia e perderam a batalha. Você vê como é que são as coisas? Eles oraram e Deus falou: vai, sobe contra eles. E eles perderam a batalha 2 vezes. 2 dias seguidos. Então os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até de tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Quer dizer, antes de ir para a guerra de novo no terceiro dia contra os filhos de Benjamim, os filhos de Israel não apenas oraram, não apenas jejuaram, mas também fizeram as suas ofertas de sacrifícios e também ofertas pacíficas.
e perguntaram ao Senhor se deveriam subir contra os filhos de Benjamim. Você está entendendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você que é crente, de repente está orando há tantos anos, pedindo respostas de Deus, e a resposta não vem. Por que não vem? Por que não vem? Não vem porque a sua fé não foi colocada em prática. Porque é fácil orar. Não é difícil orar. Não é difícil orar. O difícil é você colocar toda a sua alma, todo o seu espírito, todas as suas forças, toda a sua vida diante de Deus, através da fé. E isso é sacrifício. É sacrifício. Bispo, eu tenho que fazer sacrifício. É o que nós temos ensinado. A fé exige o sacrifício. A verdadeira fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente. Você vê que dentro da bruxaria, da feitiçaria, da magia, existe o sacrifício. Vocês que estão me ouvindo, que foram da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, vocês sabem dos sacrifícios. Os umbandistas, candomblecistas, todos os que fazem parte dessas religiões afro, sabem do sacrifício, têm consciência do sacrifício e fazem sacrifícios. Mas os crentes, os que dizem crer em Deus, os que dizem crer em Jesus, os que dizem crer na Bíblia, acham que o sacrifício já não é mais necessário. Então nós temos aqui, no livro de Juízes, capítulo 19 e 20, um exemplo clássico de que as orações por si só não fizeram efeito. Tiveram que ser acompanhadas de sacrifício para serem atendidas. Porque no primeiro dia, eles foram derrotados, perderam 22 mil homens. No segundo dia, depois de ter orado, eles oraram no primeiro dia e foram derrotados. Oraram no segundo dia e foram derrotados. Oraram no terceiro dia, mas no terceiro dia eles não apenas oraram e jejuaram, eles também fizeram o seu sacrifício. E aí, os benjamitas, que eram uma tribo muito forte, muito poderosa, talvez os melhores soldados, acabaram sendo destruídos. Por quê? Porque quando eles fizeram o sacrifício, quando os filhos de Israel fizeram o sacrifício, Deus lhes deu visão de como poderia vencer os seus inimigos, os benjamitas. Porque até então, no primeiro dia e no segundo dia, eles foram na fé. Bom, Deus falou, vai, nós fomos. E eles foram. Morreram 22 mil homens no primeiro dia. No segundo dia, morreram 18 mil homens, quer dizer, 40 mil homens. Agora, no terceiro dia, quando eles fizeram a oração, fizeram o jejum e sacrificaram, aí a coisa mudou de figura. Deus abriu os olhos deles, eles armaram ciladas, eles tiveram ideia, eles tiveram capacidade, eles tiveram visão para fazer o que era certo. E aí os filhos de Benjamim foram destruídos. Esse é um exemplo clássico de que sem o sacrifício não há vitória. Vamos orar. Meu Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, na certeza de que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras. Eu oro, meu Pai, por todos, porque eu sei, eu tenho certeza que neste instante há pessoas dizendo é verdade. Eu venho gemendo a vida toda. Já tentei de tudo e não alcancei nada. E a voz da fé grita dentro delas, dizendo, vai, que eu sou contigo. Então eu peço, meu Senhor, venha neutralizar a voz da dúvida, do medo, a mesma voz que disse para aquela mulher hemorrágica. Há muita gente junto de Jesus e você
não vai poder falar com ele. Oh, meu Deus, cancela essa voz, neutralize essa voz e faça com que a voz da fé, a fé sobrenatural, venha estar absoluta dentro dessa criatura, para que ela venha tomar atitude. E é isso que o Senhor requer de nós. Porque às vezes a pessoa fica esperando sentir alguma coisa para ir em frente. Quando a pessoa crê, ela obedece, ela sacrifica, ela vai fundo, porque a voz que grita dentro dela é forte. Então, Espírito Santo, eu te peço pelo teu povo, oh meu Deus, tem que acontecer coisas grandes no nosso meio, porque é a única forma do mundo saber que o Senhor existe, é a única forma deste mundo ver com seus próprios olhos a tua grandeza, seja no aspecto de levantar os que estão no monturo de lixo e trazê-los para sentar-se ao lado de príncipes, qualquer que seja a gloriosa manifestação de fé, tem que haver coisas grandes acontecendo no nosso meio, porque o Senhor é grande, porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer. Essa é a nossa fé, essa é a nossa oração, porque em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Abraão, e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Por toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele
pro céu. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas